O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela vai. Ela então responde que está indo ao shopping e ele pergunta se ela está indo passear e ela responde que ela está indo fazer compras. Em seguida, ele pergunta o nome dela e fala seu nome e se apresenta para ela dizendo que se chama Nate. Em seguida, ele fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante e pergunta se ela pode indicar um para ele. Ela responde que ela está ocupada e tem que ir para o shopping. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não porque ela tem namorado e que ele também não faz o tipo dela porque ele é muito baixinho. Ele então pergunta se pelo menos eles não podem ser amigos e trocar o Instagram e ela responde que é melhor não. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua McLaren. E não demora muito para a garota voltar e vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate então responde que a McLaren é dele e pergunta se ela gostou. E ela fala que sim e pergunta se ele ainda precisa de ajuda. E ele fala que sim e chama ela para eles conversarem dentro da McLaren. E ela fala que tudo bem e entra na McLaren com ele muito interessada. Dentro do carro, ele pergunta se ela é mesmo de Miami e ela responde que sim. Ele então pergunta se ela gosta da cidade e ela fala que sim, mas quer viajar para conhecer outros lugares. Ela então pergunta o que ele quer fazer e ele responde que só estava tentando falar com ela porque ele queria arrumar um bom lugar para ele ir. Ele então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não, que ela está bem solteira e pede desculpas por não ter dito a verdade para ele. Nate fala que tudo bem e fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ela então fala que eles podem ir para o shopping para eles comerem alguma coisa e ele comprar presentes para ela. Mas ele fala que não vai comprar nada disso. Ela então fala que ele queria sair com ela e queria seu número. Ele fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. E que ele está vendo que ela não é a mulher que ele achou que ela fosse. Em seguida, ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que só quis dar uma chance para ele depois que viu sua McLaren. Ele fala para ela descer do carro porque ela não faz o tipo dele. Ela desce do carro achando ruim e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele fala que ela tá muito linda e que a pele dela combina com esse tom de verde e elogia muito a garota. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela pergunta pra ele por que ele quer saber o nome dela. E ele fala que só quer apenas conhecê-la. Em seguida, ela pergunta por que ele quer ser amigo dela. E ele responde que viu ela de longe e que gostou muito do estilo dela e que gostaria de tê-la como amiga. Ele então pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que ela não tem nenhum namorado. Ele então pergunta por quê e diz que ela é muito linda. E ela responde que quer ficar solteiro no momento. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele então fala que o dia está muito lindo e eles poderiam sair para tomar uma bebida e se conhecerem melhor. Porém, ela responde que ela não é fácil assim do jeito que ele está pensando. Ele fala que sabe que ela não é fácil, mas que está fazendo um convite e pergunta se pode pegar o número dela ou seu Instagram. Mas ela fala que ela não está interessada. Ele pergunta se é porque ele é mais velho. E ela responde que sim, que ele parece o avô dela. Ele dá uma risada e leva na esportiva e pega na mão dela e se despede. E vai na direção da sua gloriosa Lamborghini.
E quando ela vê que ele está em uma super Lamborghini, na mesma hora ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele fala que a Lamborghini é mesmo dele e fala que queria levá-la para sair nesse carro, porém, ela não quis dar nenhuma chance para ele. Ela então fala que pensou melhor e que eles podem sim dar uma volta e se conhecerem melhor. O youtuber então chama ela para entrar no carro e ela entra sem pensar muito, achando que vai se dar bem com o youtuber. Já dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que eles podem sair para beber. O youtuber então fala que tudo bem. Em seguida, ele pede para tirar uma foto dela dentro do carro. A garota deixa e faz até pose para tirar a foto. Logo depois, ele fala que vai postar na rede social e mostrar para os seus amigos a interesseira que ele conheceu. E fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala que não vai descer do carro. Ele fala para ela descer porque ele tem compromisso agora e pede para ela dar licença do carro dele. Ela sai do carro achando ruim e fala que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o youtuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini.
Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número, e dessa vez sem nenhuma dificuldade.
Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole pra ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela parece estar muito bem. E depois dela dizer obrigado, ele pergunta qual o nome dela e pede para falar com ela bem rápido. E fala que está tentando conhecê-la. Porém, a garota sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não está interessada. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando ela vê a nave do Nate, na mesma hora ela dá a volta e vem conversando com ele. E pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus carros. Em seguida, ela fala seu nome e dessa vez pega na mão dele e se apresenta para o youtuber. E agora é ela que está muito interessada. Em seguida, o Nate pega o número dela sem nenhuma dificuldade e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo para casa e chama o Nate para ir com ela. O youtuber responde que seria muito bom, mas pergunta se ela não é comprometida porque ele não quer apanhar. Ela fala que estava ficando com o rapaz, mas agora isso é passado. O Nate então pergunta por que ela estava agindo tão fria com ele quando tentou falar com ela. E ela responde que achou que ele poderia ser um cara ruim, mas que agora viu que ele é um cara legal. Ele então pergunta aonde ela mora, e depois dela dizer aonde ela mora, ele então fala para ela entrar na Lamborghini para eles darem uma volta. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do youtuber, achando que vai se dar bem com ele. E vocês já sabem o que isso vai dar. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do Nate, achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela agiu de forma tão rude com ele e que isso o machucou. Ela responde que ela estava tendo um dia ruim e pede desculpas por não ter tratado bem. O Nate então pergunta o que fez ela mudar de ideia, e ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Ele então pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria dar uma chance para ele, e ela responde que não sabe dizer. O Nate então fala que vai dizer para ela que ela demonstrou ser uma interesseira e pede para ela descer do carro dele. E fala que foi só ela ver o seu carro que ela se interessou por ele. Ele fala que não quer nada com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce, não gostando muito, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e não passou nos testes. O vídeo começa com London chavecando essa morena. Ele pergunta como ela vai e pega na mão dela e se apresenta. Ele pergunta aonde ela estava indo e ela fala que está indo resolver alguns negócios. Então London fala que está procurando um barzinho para tomar uma bebida e que ele é novo na cidade. Ele fala que acabou de se mudar e fala que ele é da Nigéria. Em seguida, London pergunta se ela conhece um bom barzinho e ela fala que ali na frente tem um top. O youtuber pergunta se ela não pode vir tomar uma bebida com ele. Entretanto, a garota fala que não, que ela tem um homem e está namorando. Ele fala pra ela esquecer do seu namorado, que ela vai se divertir com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela acaba dando um fora nele. Então, o YouTube caminha até o seu Corvette e, magicamente, a mulher volta e vem falar com ele, dizendo que o carro dele é muito bom e que gostou da cor preta. Então, muito interessada em saber como ele tem tanto dinheiro, ela pergunta com o que ele trabalha. London fala que é um ator nigeriano e que ele ganha muito dinheiro. Ele então fala que não quer tomar o tempo dela porque sabe que ela está ocupada. Mas dessa vez a garota demonstra interesse em falar com ele e pergunta se pode pegar o número dele. Na sequência, London convida ela para eles conversarem dentro do carro. A garota aceita o pedido dele e entra com ele na máquina.
e fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem dinheiro, mas mal sabe ela o que a aguarda. Dentro do carro, depois de London dar uma volta com ela, ele pergunta sobre o namorado dela. Ela responde que ele está trabalhando. Então London fala que não vai mais querer sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que mesmo tendo namorado, ela topou sair com ele. Ele fala para ela descer do seu carro. Ela tenta se explicar, mas London fala que ela não passou no seu teste e que o namorado dela vai ver ela no YouTube porque ela vai ficar famosa. E pede para ela descer do carro e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Blue Ice encostado na Ferrari. Assim que passa uma jovem, ele a aborda e fala que gostou do estilo dela. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. A garota, muito impressionada, fala que sim. Ele se apresenta para ela e fala seu nome. Ela então pergunta se é uma Lamborghini. O YouTube responde que não, que é uma Ferrari. Em seguida, ele fala que está indo na farmácia para comprar um remédio e fala que gostou dela e do seu estilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota responde que sim. Em seguida, ele chama ela para entrar na Ferrari e ver como é o carro por dentro e começa a tirar algumas fotos para ela dentro do carro. Em seguida, ele convida ela para tomar um café com ele e dar uma volta no seu carro. A garota topa e aceita o convite. Então, ele fala que só precisa ir no banheiro primeiro porque ele está apertado. Então, ele sai e deixa ela esperando. Ela começa a tirar várias fotos com a Ferrari até que chega o verdadeiro dono do carro e fala para ela sair de perto do carro dele. Ela fala que tinha um cara ali que disse que o carro era dele. O cara fala que não, que o carro realmente é dele. Então, o dono do carro fala que o rapaz de branco é funcionário dele e que ele tenta sempre fazer isso para pegar mulheres com seu carro. E depois entra na Ferrari e sai acelerando. Em seguida, Blue Ice chega perguntando cadê o carro dele. A garota fala que o chefe dele saiu com o carro. Então ele explica que falou que o carro era dele só para impressionar ela. Então ele pede desculpas e fala que tem um carro simples e chama ela para sair com ele. E a garota topa. Na sequência, Blue Ice mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para o YouTube onde ele tenta pegar a garimpeira de ouro e fala que ela foi bem legal com ele e passou no teste. Ele explica que o carro realmente é dele e aquele cara é só um funcionário dele e agradece por ela ter participado e elogia a garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro. Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil.
Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. Começamos com London tentando chavecar essa loira. Ele pergunta como ela está e pergunta seu nome, mas a garota continua andando e ele pergunta por que ela não está querendo conversar com ele. Então ela responde que não o conhece. O youtuber fala que está aqui para conhecê-la. Em seguida ele pergunta aonde ela vai. A garota responde que está indo ao shopping para fazer compras. London pergunta o que ela quer comprar e ela diz que vai comprar calças para ela. Na sequência ele chama ela para sair e pede o telefone dela, mas a garota fala que tem namorado. Então London fala que tudo bem e caminha até o seu Corvette. E magicamente a garota não perde tempo e vem puxando papo com ele, demonstrando estar interessada. Então ela pergunta se London vai para o shopping. O youtuber responde que sim. Ela fala que eles podem ir para o shopping juntos, mas o YouTube questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele nem precisa ficar sabendo. Em seguida, ela se oferece para passar o número para ele. E agora a conversa é totalmente diferente de antes. Em seguida, London chama ela para entrar no carro e, logicamente, ela não perde tempo e entra achando que vai se dar bem com London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, a garota fala que quer comprar várias coisas e que ele vai ter que pagar tudo para ela se quiser sair com ela. London então fala que ainda não sabe se quer sair com ela e pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que estava com pressa para ir ao shopping e fala para ele ligar o carro rápido que ela quer ir agora. Mas London fala que não vai ligar nada e fala que é melhor ela descer do seu carro, porque ele não sai com garimpeira de ouro, e fala que mesmo ela tendo namorado, aceitou entrar no carro dele e mudou de ideia só por interesse. A garota tenta se explicar, mas London manda ela descer do carro.
O vídeo começa com o Kilo, que pede licença e fala para ela tomar cuidado para o carro não pegar ela ali onde ela está. Em seguida, ele fala que está com fome e pergunta se ela não pode pagar um lanche para ele. A garota pergunta o que ele está fazendo ali. Ele explica que bebeu demais e foi assaltado e levaram sua carteira e seu cartão de crédito e está sem dinheiro. Ela então fala que tem um McDonald's ali perto e pode pagar um lanche para ele. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e se ela é da cidade. Ela responde que não, que ela é de Miami. O youtuber fala que ela parece ser bem legal e pergunta se ela tem namorado ou alguma companhia e se apresenta para ela. A garota responde que não, que ela está solteira e que terminou um namoro de 3 anos recentemente. Na sequência, ele fala que queria conversar com ela outra hora e tenta pegar o Instagram dela. A garota fala que tudo bem e passa para ele seu Instagram. Em seguida, ele pergunta se ela namoraria um cara igual a ele, e ela responde que ele é bem atraente, e fala que não vê o porquê não. O YouTube então fica surpreso com a resposta dela e fala que a Lamborghini ali é dele, e pergunta se ela gosta, e abre a porta da Lamborghini e fala que vai deixá-la entrar. Então ele abre a porta e ela entra no carro, e parece que ela deve ter gostado mesmo dele e não está sendo interesseira. Vamos ver agora se ele vai revelar para ela que tudo é um teste social. Dentro do carro, depois deles conversarem sobre vários assuntos e ele ter certeza que ela não é uma garimpeira, ele chama ela para descer do carro para eles tirarem algumas fotos com a Lamborghini. Mas antes, ele fala que quer pegar o número dela. Ela passa para ele o telefone e em seguida eles começam a tirar as fotos conforme disseram. E depois da foto, ele se despede dela e fala que vai ligar para ela novamente para marcarem de sair. E ela passou no teste e não foi interesseira. O vídeo começa com o Jaquel, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele aborda essa garota e pede licença e fala que viu ela sair da loja e que achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela responde que está indo pegar o seu carro. A garota pergunta o que ele quer com ela e ele responde que gostaria de conhecê-la melhor. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor e se tem alguma chance dela passar o telefone para ele. Eles vão andando até o carro e a garota responde que não o conhece e não pode passar o seu número para ele. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira, mas que não gosta de passar o seu contato para estranhos. Ele então fala que ele não é estranho, que ele já se apresentou para ela. Ela fala que sim, mas que não sabe se ele é um cara perigoso. O youtuber fala que ele é um cara legal e está na cidade a negócios, e fala que ele é um empresário e que está comprando uns imóveis aqui na cidade. Ele então chama ela para vir conhecer o carro novo que ele comprou. A garota vai com ele e o mesmo fala que esse é o seu carro novo e que ele queria uma companhia para hoje à noite. Em seguida, ele pergunta se ela quer tirar algumas fotos com o carro e ela fala que sim, e ele começa a tirar as fotos para ela. E ela então capricha nas fotos para ficarem boas. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem mais à vontade. Ela concorda e entra no carro do youtuber. Ele então pergunta o que ela gosta de fazer, e ela fala que gosta muito de tatuagem e que tem várias tatuagens.
O YouTube então fala que achou muito legal as tatuagens dela, mas que não teve coragem de fazer. Ela também fala que gosta de gastar dinheiro no shopping e fazer compras, e que é o que ela mais gosta de fazer. Ele fala que também gosta disso e que eles têm algo em comum. Em seguida, ele chama ela fora do carro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, e que ela passou no seu teste. Em seguida, ele pede ela para passar o seu Instagram para os seus seguidores seguir o perfil dela. Então ele convida ela para eles irem tomar um drink, e ela aceita sair com ele. E parece que ela não foi interesseira, e daqui pra frente não se sabe mais o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu, e não esquece de se inscrever no canal. O vídeo começa com o Naye elogiando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e tenta pegar na mão dela, mas a garota não pega na mão dele e fala que não tem tempo para perder com ele. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque achou ela muito linda. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim, que ela é comprometida e que é fiel ao seu namorado. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que ele não tem chance com ela. O youtuber se despede, a deseja um bom dia e vai na direção da sua Lamborghini. E quando ela vê a máquina do Naye, na mesma hora ela vai atrás dele, pedindo para ele esperar, que ela quer ir com ele. O youtuber pergunta por que ela quer ir com ele se ela estava sendo rude. E ela fala que mudou de ideia e que viu que ele é um cara legal. Ele questiona ela, que ela disse que ela tem namorado, e ela fala que não tem namorado e estava brincando. Em seguida, ele pede o número dela e ela passa para ele o seu número sem dificuldade nenhuma. Ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é da Flórida. Ele então pergunta quantos dias ela está em Houston, e ela responde que está apenas há 2 dias. Ela pergunta para onde ele estava indo agora, e ele fala que está indo para sua cobertura, e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela responde que vai com ele sim. Ele então fala que ela vai gostar muito da casa dele e chama ela para entrar no carro dele. E a impressão que a gente tem é que o Naye teve uma quedinha pela garota, e vamos ver se ele vai levar para casa ou se vai mandar sair do carro. E dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundo e veio falar com ele. Ela fala que ela errou e sabe disso e pede desculpas. O Naye fala que tudo bem e que ele vai querer ser recompensado. Ela então pergunta como ele conseguiu comprar uma Lamborghini. Ele fala que ele é um homem de negócios e trabalha com o mercado financeiro e com criptomoedas, e que ele ganha muito dinheiro. Ele então fala que está procurando uma garota para viajar com ele em todas as cidades que ele for, e fala que ela tem todas as qualidades. Ela fala que eles podem se conhecer melhor. Então o Naye fala que ela vai gostar de visitar o apartamento dele, que é muito lindo. E daqui pra frente não se sabe o que aconteceu, e comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa, e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele.
Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção. E além disso, ela ainda tem namorado. TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos. Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala para ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos. E pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando e fala que se ele não for embora, ela vai ligar para a polícia. Então TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK.
E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor. Então, ele fala que se aceitar sair com ela, ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota com o uniforme do Burger King. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, elogiando ela. A moça diz estar bem. O YouTube então tenta apertar a mão dela para se apresentar, mas a garota se recusa a apertar a mão do rapaz. Ele pergunta se ela poderia dizer o seu nome, e ela responde que o nome dela é Karen. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. A garota então pergunta por que ele está falando com ela e pergunta se ele não deveria estar trabalhando. O rapaz então pergunta por que não poderia falar com ela e diz que trabalha duro todos os dias. A mulher então fala que eles estão em níveis totalmente diferentes e diz que ele é apenas um funcionário. Damon então pede desculpas à mulher por incomodá-la e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro do rapaz e não pensa duas vezes para vir falar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele, e o Damon responde que sim. A moça pergunta se ele realmente trabalha no Burger King. O Damon então fala que sim, que ele trabalha muitas horas por dia. A moça então fala, mesmo assim, não tem sentido ele trabalhar lá, em um local tão simples e ter um carro de luxo como aquele. Então, o Damon fala que ele não é apenas um funcionário, e sim um dos proprietários do Burger King. A mulher então fica totalmente surpresa e já muda completamente com ele e fica se jogando agora pra cima do rapaz. O YouTube fala que já sabe que ela está com pressa e que está indo embora. A moça fala pra ele não ir e pede pra eles se conhecerem e fala que ela nunca andou em uma Lamborghini. Damon então fala que ela tinha sido bem rude com ele ali na calçada. A garota diz que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. O Damon pergunta se foi por causa disso, e ela fala que sim, se desculpa com ele e pede uma segunda chance. O Damon então aceita e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela então aceita sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, em seguida, após entrar também, o Damon pede à moça para contar um pouco sobre ela. A moça fala que é de Houston e que ela está morando nessa cidade. O rapaz entende tudo e pergunta o que ela estava indo fazer. A mulher fala que iria encontrar com algumas amigas e comer alguma coisa. Damon então pergunta o que fez ela voltar, pois ela parecia estar com muita pressa. A garota fala que Damon é o dono do Burger King e ela está precisando de novas roupas. Damon pergunta se ela só pretende usá-lo. E ela diz para ele não olhar por esse lado. O YouTube já corta o papo com ela e pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça então começa a achar ruim com Damon e desce do carro, mas no fim acabou tomando um fora do Damon. Começamos o vídeo com Nate abordando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem.
O rapaz então fala que adorou o cabelo dela e pergunta o nome dela, e a moça fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem algum namorado, e ela fala que não está afim agora no momento. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando algo para fazer, e pergunta se ela não poderia mostrar a cidade para ele. A garota fala que não pode e já tem compromisso e continua andando. Ele pergunta se ela poderia pelo menos passar o seu número, mas ela nem responde e sai andando. Nate então aceita o não da moça e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. É nessa hora que a mágica acontece e a mulher volta correndo quando vê que o rapaz está em uma super máquina. Ela pede para o rapaz abaixar o vidro e ele pergunta o que ela precisa. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela. O Nate então fala que agora há pouco ela não queria passar e não estava nada afim. Ela diz para Nate que ele era um estranho e não se sentiu confortável em passar o seu número. O Nate pergunta para ela se era apenas isso, e ela diz que sim e pede desculpas. O YouTube então pergunta se ela quer o seu número, e ele responde que sim, que é claro. O Nate então passa o seu celular para a moça e pede para ela colocar o seu número. Ela coloca. Nate pergunta o que ela planejou para o resto do dia, e ela diz que não planejou nada e pergunta o mesmo para o Nate. Ele diz que estava querendo conhecer a cidade. Ela entende e fala que se precisar de um guia, ela está disponível agora. O rapaz pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A mulher então fala que estava prestes a ir fazer compras, pegar algumas peças novas para ir a uma festa mais tarde. O Nate então diz que ela bem que poderia convidá-lo, e ela fala que a festa é de uma amiga e teria que olhar com ela. O rapaz então fala que não precisa e diz que foi bom conhecê-la e diz que já está indo embora. A moça pergunta se ele não gostaria de dar uma volta com ela. O Nate então fala que sim, mas que ela já tem compromisso. Em seguida, a mulher fala que não teria problema ela se atrasar. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar em seu glorioso carro. A garota então, sem pensar duas vezes, já entra no carro achando que vai se dar bem. Após ela entrar, o Nate pergunta aonde eles poderiam ir. Ela responde que conhece ótimas lojas e restaurantes chiques e fala que para eles começarem a se conhecer, o Nate poderia comprar algumas roupas para ela. Nate pergunta por que ele faria isso, sendo que ele nem sabe o nome dela ainda. E a moça diz que é por isso mesmo, para eles começarem a se conhecer melhor e Nate poder presenteá-la. Ele fala que ele não irá fazer isso e que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelos bens materiais. A garota não aceita e diz que eles poderiam se conhecer caso Nate faça suas vontades. O Nate fala que não irá fazer nada disso. Ela então fala que ela não tem mais motivos para ficar ali com ele e diz que seu carro deve ser alugado. O Nate então fala para ela descer do carro, que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A mulher então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nye abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento.
Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota com o uniforme do Burger King. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, elogiando ela. A moça diz estar bem. O YouTube então tenta apertar a mão dela para se apresentar, mas a garota se recusa a apertar a mão do rapaz. Ele pergunta se ela poderia dizer o seu nome, e ela responde que o nome dela é Karen. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. A garota então pergunta por que ele está falando com ela e pergunta se ele não deveria estar trabalhando. O rapaz então pergunta por que não poderia falar com ela e diz que trabalha duro todos os dias. A mulher então fala que eles estão em níveis totalmente diferentes e diz que ele é apenas um funcionário. Damon então pede desculpas à mulher por incomodá-la e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro do rapaz e não pensa duas vezes para vir falar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele, e o Damon responde que sim. A moça pergunta se ele realmente trabalha no Burger King. O Damon então fala que sim, que ele trabalha muitas horas por dia. A moça então fala, mesmo assim, não tem sentido ele trabalhar lá, em um local tão simples e ter um carro de luxo como aquele. Então, o Damon fala que ele não é apenas um funcionário, e sim um dos proprietários do Burger King. A mulher então fica totalmente surpresa e já muda completamente com ele e fica se jogando agora pra cima do rapaz. O YouTube fala que já sabe que ela está com pressa e que está indo embora. A moça fala pra ele não ir e pede pra eles se conhecerem e fala